Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui direto da Escola de Saúde da Santa Casa de Campo Grande. Meu nome é Cristiane, sou enfermeira, coordenadora de ensino e pesquisa e hoje nós estamos com a palestra Novas Tecnologias, Inovações e Curativos. E nada mais, nada menos, para falar sobre esse tema com vocês, nós estamos aqui com a enfermeira Priscila. Priscila, se apresente para o pessoal de casa conhecer você. Olá, boa tarde, prazer. Meu nome é Priscila. Sou supervisora de enfermagem do 2º andar, responsável técnica dos queimados e atualmente sou a coordenadora da comissão de pele da nossa instituição. Então, pessoal, já deu para sentir que não vai ser brincadeira essa palestra de hoje. Você que tem dúvidas, quer saber um pouquinho mais, pode estar deixando suas dúvidas dentro do nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai estar aqui parando, tá, Priscila? Sim. Qualquer coisa, vamos estar perguntando para a Priscila, tirando todas as dúvidas de vocês que estão aí em casa, né? Vamos lá, Priscila, com você. Vocês fiquem à vontade no decorrer da explanação da nossa aula, do nosso bate-papo. O que vocês precisarem, quiserem tirar dúvida, eu estou à disposição para conversar com vocês. Então, vamos lá. Lembrando que não há nenhum tipo de conflito de interesses durante essa conversa, durante essa palestra. Para a gente poder falar de curativo, para a gente poder conversar sobre as coberturas industrializadas, a gente primeiro precisa retornar aonde? A necessidade de visualização da pele. Cristiane, aqui dentro da instituição, logo quando eu entrei há 6 anos atrás, nós tínhamos essa preocupação, mas até o momento não havia nada escrito e nem formalizado para a gente poder dar as devidas tratativas para a prevenção. Então, desde 2013, com a normatização da segurança do paciente, sendo que uma das etapas é a prevenção de lesão por pressão, a nossa instituição, junto com a criação da comissão, que foi em agosto de 2017, começou a traçar estratégias tanto para quê? Para a melhoria dessa prevenção e as tratativas das lesões que já existiam dentro da instituição. Porque hoje a questão de curativo de feridas, Cristiane, já é um problema, pessoal, de saúde pública. Hoje os nossos pacientes, eles ficam com uma alta taxa de durabilidade de internação e dentro dessas internações até mesmo por vários fatores, tanto nutricional, patologia, imobilidade e outros aspectos, ele pode desenvolver uma lesão, tanto que houve a alteração. A gente não fala mais que é uma úlcera por lesão, por pressão, desculpa, a gente fala que é o quê? É uma lesão. Então, essa nossa comissão, ela foi criada para quê? Para criar estratégias para evitar essas lesões aqui dentro e também conseguir traçar planos de tratamento para os clientes que podem desenvolver essas lesões ou até mesmo as feridas, porque nós somos referências em trauma e em ortopedia aqui dentro. Então nós temos várias feridas ocasionadas por esses acidentes dentro da nossa região e do nosso estado. E sem contar que a grande maioria dessa parte de pacientes são nossos, né? Sim. Nós somos a referência. Então, pessoal, não tem como a gente querer fugir ou querer achar que a gente não vai ter esse cuidado. Então, assim, aqui a gente tem muitos e muitos casos que são coisas que não se vê em outro lugar, né? Sim. E tanto, pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje, para a gente falar de ferida, Cristiane, e pessoal, a gente tem que falar desde a atenção primária até a atenção terciária. Por quê? Nós temos os nossos pacientes com pé diabéticos impostos, aonde ele procura assistência para poder fazer uma tratativa de prevenção. Então, se nós, como profissionais de enfermagem, não soubermos realizar as consultas adequadas, não conseguir montar um plano de tratamento adequado para o nosso cliente, muitas vezes ele sai sem a devolutiva que ele desejava ter e quando ele chega aos hospitais de referência, como são os casos das vasculares aqui dentro da nossa instituição, eles já chegam em fases tardias, aonde já tem que evoluir para uma amputação. Então, essas amputações, elas são tristes em questão de social, em questão de patologia, pode evoluir para novas complicações e demanda do quê?
dos curativos e das feridas. Hoje, nós temos que tratar a questão de feridas num contexto geral, porque hoje, desde a nossa casa até um hospital, nós temos essas feridas à disposição. Então, cabe a nós, profissionais da enfermagem, porque isso é privativo do enfermeiro, dentro do nosso COFEM, você traçar os planos de tratativa, você verificar, mensurar e adequar as coberturas e o plano de tratamento adequado. E claro que hoje, com as várias tecnologias, como vocês vão ver o nosso catálogo de coberturas, ele é vasto, ele é extenso. Então, em que momento que eu vou utilizar, em que momento que eu vou deixar de utilizar? Então, por isso que é importante, nessa aula aqui, nesse bate-papo, tanto com a Cristiane e com vocês, nós vamos explicar e eu deixo mais uma vez aberto. O que vocês precisarem tirar de dúvida, mandem para cá que a Cristiane já vai me passando e eu vou tratando com vocês. Então, e sem contar também, né, Priscila, que isso vem, essa comissão de curativo também ajuda não só na tratativa da ferida, mas também no custo para a instituição. Sim. Porque isso também, se você não tem um acompanhamento correto, você tem um custo elevado, né? Só para vocês terem ideia, só para vocês poderem mensurar a taxa e nível de ocupação e durabilidade de internação, os nossos pacientes de Fournier, de síndrome, que também nós somos referência em tratativa, eles ficavam em média de 60 a 90 dias para poder ir para o centro cirúrgico para rodar um retalho ou uma enxertia. Hoje, os nossos clientes, graças aos nossos curativos tecnológicos, a gase com petrolato, as placas de alginato que eu vou falar hoje para vocês também, e as técnicas adequadas também do manejo desse material, eles estão ficando em média de 20 a 30 dias. Então é um avanço muito bacana para a nossa instituição. Fora que o nosso ambulatório hoje, junto com a plástica, ela é muito parceira nossa. Por qual motivo? Nós reabilitamos, realizamos o início da tratativa da ferida dentro da nossa instituição e conseguimos dar uma alta precoce com qualidade para dar continuidade no nosso ambulatório. Então, todas essas tratativas, ela é realizada com o quê? Com a equipe multi. Então, hoje a Santa Casa ela está somando tanto com o ambulatório, com o centro cirúrgico, com as áreas de enfermaria, unidades intensivas e também com quem? Com os nutricionistas, médicos, enfermeiros e os técnicos. Por quê? A gente precisa trabalhar em conjunto em melhoria da saúde e qualidade do atendimento prestado ao cliente. Com certeza, Priscila. Então, vamos lá. Então vamos, para a gente poder falar de coberturas. Antes de falar de coberturas, eu preciso falar de feridas, eu preciso falar de curativos. Mas para falar de tudo isso, eu preciso de falar quem? A pele. Cristiane, você olhando essa imagem que vai ser colocada agora para todos, você conseguiria viver sem a primeira pele, sem a estrutura da nossa pele? Jesus amado. Pessoal, a nossa pele ela é um órgão vital que ela envolve todo o nosso corpo, ela corresponde a 16% do peso corporal, ela serve como regulação térmica, ela tem defesa orgânica, ela faz o controle de fluxo sanguíneo, ela faz a defesa do que? Contra agentes nocivos a nós e fora que ela auxilia a gente na nossa etnia, ela nos dá elasticidade, ela nos dá a beleza. Então, todo o processo que visa a pele, que a gente chama de sistema tegumentar, ele é muito sensível a se tratar e a se cuidar. Muitos querem tratar de curativo de uma maneira mais técnica. Eu prefiro tratar de curativo de uma maneira mais profunda. Por quê? Para a gente poder lidar com a imagem corporal de alguém, principalmente também com a nossa, é importante a gente ter empatia, se colocar no lugar do cliente. Por quê? Muitos ficam com traumas, muitos, a partir do momento que tem algum tipo de lesão, eles se excluem do meio social, eles não têm um acompanhamento adequado, não têm uma orientação. Então é importante, eu volto a foto para vocês, a nossa pele ela é importantíssima, porque ninguém conseguiria andar com as artérias, com os vasos sanguíneos, com os nossos órgãos vitais expostos ao nosso meio que hoje todos nós conhecemos que está bem lesivo e necessita desse cuidado, desse trato.
Isso também eu achei muito legal, porque você falar da questão de se preocupar com esse paciente, com a aparência dele também, porque como você vai devolver essa pessoa para a sociedade, é muito interessante trabalhar esse lado, porque muitas vezes a pessoa se preocupa, como nós estamos na parte mais de hospital, que você resolve o problema e devolve para a sociedade. Então você devolve a pessoa para a sociedade, ela vai ter um convívio, e esse cuidado que você fala, de se preocupar, de saber que isso vai mexer com a questão da aparência dele e preparar ele para isso também, isso é fundamental. É uma coisa que a gente trata o ser humano por um todo, não somente aquela lesão naquele momento que ele precisa, mas você consegue ter essa visão de um todo desse paciente. E é importante, Cris, é importante, gente, não só eu ter essa visão, mas todos nós que estamos assistindo essa palestra, a partir do momento que nós vamos lidar com o curativo, nós vamos lidar com um ser humano, é necessário ter essa troca, porque as evoluções dos curativos, essas coberturas que eu vou demonstrar no decorrer da nossa conversa, da nossa palestra, eles vieram aqui a somar para melhorar uma epitelização, um processo de cicatrização sem muitas cicatrizes, sem muitos danos teciduais, porque a gente sabe que antes nós tínhamos muitos curativos convencionais que eles poderiam dar complicações, como queloides, como algum tipo de estiramento. Então tudo isso é necessário a gente cuidar. Essa figura que está mostrando agora para vocês é só para mostrar, para vocês poderem ter o entendimento no processo de observar uma ferida. Nós temos 3 camadas na nossa pele. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Por que é importante eu saber cada camada, Cris? A primeira camada, onde todos nós conseguimos olhar, conseguimos presenciar, ela é a vascularizada. Ela não tem vasos sanguíneos. Ela serve como revestimento, ela serve para poder dar a nossa coloração, ela serve para ter elastina, ela serve para nos auxiliar nos movimentos. A segunda camada, que é a camada da derme, ela tem os corpúsculos de Pacini. Nesses corpúsculos de Pacini são os mecas receptores, aonde capta todos os sentimentos e todos os sentidos externos que se traduz em terminações nervosas, aonde vai nos dar dor, vai nos transmitir calor, vai nos transmitir calafrio. Por isso que é importante, principalmente nessa segunda camada, quando há perda tecidual, a gente priorizar e intensificar o quê? A questão da mensuração de dor. Pri, tem uma pergunta aqui. Pessoal, vocês que estão fazendo a pergunta pelo WhatsApp, coloque o nome aqui para a gente poder, dar um oi, falar com vocês também, saber quem que está fazendo a pergunta, tá? Então, tem uma pergunta aqui, sim. Pri. Exatamente estas lesões de pele, além do acompanhamento hospitalar, a instituição tem mecanismos de continuar este tratamento? Sim. Aí ele colocou aqui embaixo, é o Anderson. Aí, valeu, Anderson. É o Anderson aqui, ó. Quando o paciente está em casa? Então, nós não temos o mesmo processo de acompanhamento domiciliar que outras instituições ela tem. Nós temos o nosso ambulatório da plástica. Exemplo, nós temos bastante lesões por pressão. Aonde é avaliado uma grande evolução, aonde o paciente ele tem essa tratativa, essa possibilidade de vir ao nosso ambulatório, a gente consegue fazer um parecer para a plástica vai, avalia e já transfere esse paciente para o nosso ambulatório de curativos. Nesse ambulatório de curativos, que ele é para tanto queimados e para feridas, que a plástica trata, a gente consegue dar continuidade. Para os pacientes que não têm essa possibilidade, antes da alta, pelo nosso protocolo de pele, é necessário a gente fazer a programação da alta assistida. O que é isso, Cris? Dentro da programação é necessário que o médico nos informe com antecedência que esse paciente vai de alta, e dentro desse processo de alta há a orientação adequada para o paciente. Por quê? Dependendo da lesão, ela não tem necessidade de coberturas industrializadas de alto custo. Ela tem necessidade do quê? De trocas periódicas
de manejo adequado de limpeza, de mudança de decúbito adequado, de materiais hospitalares adequados para dentro de casa. Hoje nós temos a ficha do PSF, que é o Programa de Saúde e Família, aonde vocês procuram, a pessoa procura o posto mais próximo da sua residência, leva esse papel, o enfermeiro, tanto o médico, faz a listagem dos materiais adequados para poder fazer esse curativo e também das demandas, e ele consegue esse material juntamente com o posto. Priscila, você consegue nos passar como que é a vivência fora do hospital em relação a esse acompanhamento? Não, porque demanda de cada unidade básica de saúde ou unidade da saúde da família. Aí fica difícil, né? Isso. Então, Anderson respondeu aí sua pergunta, então vamos lá, Priscila. Então, só pra gente finalizar a questão da estrutura da pele, como eu falei, a primeira é a epiderme, ela é a vascular, ela serve como revestimento e proteção. A segunda camada tem o corpúsculo de Pacini, onde nós temos que tomar muito cuidado em questão de mensurar a questão da dor do nosso cliente, porque nunca devemos subestimar a dor do próximo. O que a gente precisa? Existem escalas padronizadas, existe a nossa entrevista, que faz parte do nosso processo da SAI, aonde, antes de avaliar a ferida, vamos conversar com o paciente, vamos perguntar quais são os anseios. Às vezes, o linear de dor dele é mais por ansiedade, por não saber o que vai ser proposto, o que vai ser realizado de procedimento, do que até mesmo a ferida. Então fica uma dica para vocês. E a última camada, ela serve como um alicerce, que é a derme. É onde nós temos o alicerce dos vasos sanguíneos, das nossas artérias, tem a criação das glândulas sudoríparas, então, e também a formação dos nossos pelos. Então são as 3 camadas, elas nos auxiliam em todo esse processo de movimento e também de estética do nosso dia a dia. Essa próximo slide demonstra, é claro que eu não vou trazer só a estrutura de fisiopatologia para vocês, eu tenho que mostrar como que vocês irão vivenciar dentro do hospital ou até mesmo no dia a dia de vocês na prática de tratativa de feridas. Essa primeira é uma queimadura de 1º grau, que muitas vezes vocês não vão vivenciar dentro de instituições, mas vocês vão verificar dermatites, vocês irão verificar feridas de 1º grau por causa de excesso de umidade. A segunda ferida, que é mais recorrente nós, que tem a exposição de derme, ela é mais, foi um desluvamento de dorso de pé. Então nós temos a exposição dos corpúsculos de Pacini, onde ocasiona dor. E a terceira já tem a exposição de quem? Da derme, aonde tem os ossos, os tendões, aonde eu tenho que priorizar o quê? Eu tenho que priorizar as minhas bordas, porque muitas vezes a gente fica com tanto receio de manipular dentro do leito da ferida e ao redor a gente ocasiona o quê? Sangramento. Então toda vez que eu realizar um curativo que já está com tecido de granulação e eu estimular um sangramento, Cris, eu vou estar o quê? Retardando esse processo. Porque existem 3 processos da cicatrização, que é a fase de inflamação, a proliferação e a maturação. Então, a gente vai pegar essa ferida que já vai estar no processo de proliferação para ir para o processo de maturação, vai estar retardando ela para o processo de inflamação. Então é importante, pessoal, a gente tomar muito cuidado, não só na escolha de coberturas, mas sim também na tratativa do manejo antes de chegar na escolha adequada de cobertura. Perfeito. Então, o que é uma ferida? Pela definição de Cesaretti, ela é uma interrupção da continuidade de um tecido corpóreo de maior ou menor extensão causada por qualquer tipo de trauma, ou físico, químico, mecânico, ou desencadeada por uma afecção, que ela vai acionar quem? A frente de defesa do nosso organismo para contra-atacar essa ferida e essa invasão. Dentro das nossas tratativas, o que eu preciso avaliar para eu poder fazer um curativo e escolher uma cobertura adequada, Cris e quem está nos assistindo? Eu primeiro preciso saber o controle da causa. Exemplo, um pé diabético. Vai adiantar eu pegar, escolher um curativo de alto custo, aonde eu vou diminuir o linear de dor do paciente, porque a manipulação vai ser menor, e não
conseguir tratar juntamente com a equipe multi o manejo nutricional, o manejo clínico, o manejo motor. Então, todos esses envolvidos, né, envolvidos do processo tem que compartilhar de tratativas. Então é importante para a gente poder tratar de uma ferida específica, saber se está havendo esse controle de causa e somar juntamente com as outras partes. Segundo ponto é o preparo do leito, Cris. Às vezes eu abro uma ferida, ela está altamente exudativa, ela está com o tecido desvitalizados. Aí eu já pego e já realizo uma indicação de uma cobertura. Pessoal, não faça isso. Antes de vocês mensurar uma cobertura para poder colocar no plano de tratativa, lavem. Façam a limpeza dessa ferida, porque às vezes o excesso de exudação não é nada mais, nada menos que o quê? A técnica inadequada de limpeza. Então é importante, gente, verificar a ferida, fazer uma limpeza adequada e avaliar o quê? O leito, para a gente poder saber o manejo adequado da ferida. E, por último, a cobertura cutânea que vai ser utilizada. Por quê? Tem alguns curativos que não tem necessidade de você colocar coberturas convencionais ou industrializadas. Somente a limpeza adequada com a técnica adequada, ela consegue solucionar e consegue ir para a fase de maturação adequadamente. Porém, tem feridas que não. Então, as feridas que não têm essa necessidade, que são as feridas crônicas, que nós já vamos chegar até elas, a gente precisa o quê? Primeiro, verificar esse preparo do leito para poder escolher a melhor cobertura e lembrando, qualquer escolha das nossas coberturas que vão ser utilizadas, elas podem sim ser modificadas. Quem que vai fazer essa mensuração? Se está dando certo, se está tendo evolução, se não está tendo evolução? São vocês que estão nos assistindo. Somos nós, enfermeiros, que temos habilidade técnica e científica para quê? Para o momento adequado já mudar. A segunda pergunta aqui de novo do Anderson. Opa! Você está curioso, muito hein, Anderson? Bom! Bom, muito obrigada pela participação. Então, ele está perguntando aqui, Pri, só uma pergunta. Qual a solução seria melhor para lavar esta ferida? Eu acho que assim, quando você falou que abre e vê que está cheio de exudato, e aí ele quer saber qual seria a solução melhor para lavar. Bom, hoje já existem estudos onde a gente deixa de utilizar soluções salinas, que é o soro fisiológico, para utilizar a água destilada. Porém, dentro da nossa instituição, ela ainda é padronizada, o soro fisiológico em temperatura ambiente, até mesmo, para não ocasionar uma vasoconstrição e nem uma vasodilatação nesse cliente. Então, qual que é a orientação, Anderson? A partir do momento que eu abri essa ferida, eu oriento vocês com jato a 90 graus, com soro fisiológico, realizar essa limpeza para vocês poderem avaliar o leito com maior detalhe da ferida. E aí, Anderson, respondeu a pergunta? Se não, você pode estar escrevendo aqui para nós também, que a gente já verifica aqui com a Priscila. E daqui a pouco, Anderson, nós vamos chegar aos novos antissépticos que estão sendo utilizados e também já foi padronizado dentro da nossa instituição, principalmente para feridas crônicas. Logo, logo, já vou mostrar para vocês. E para poder finalizar esse slide, para ter uma eficácia de um curativo, o que eu tenho que levar em consideração? Temperatura ideal, umidade ideal e ausência de colonização. Por que eu gosto de falar muito de umidade? A umidade, muitas vezes, verificamos que dentro do leito da ferida, ela há um excesso de umidade. Vai adiantar eu colocar o TCM? Vai adiantar eu colocar os ácidos gráficos? Não dá. Então, tudo isso tem que ser avaliado para quê? Os ácidos gráficos, o TCM, em muitos casos, não há indicação em leitos de feridas. Então, a gente tem que ficar bem em cima para poder fazer essa avaliação. O Anderson está falando aqui, Priscila, que disseram para ele que o Ringer seria o melhor, o Ringer lactado. Ah, sim. Então, Anderson, tem vários estudos, como eu acabei de informar. Nós já temos estudos de água destilada, nós já temos o
a utilização do soro fisiológico. O porquê que o soro está sendo discutido com maior ênfase para cair em desuso? Devido ao excesso da combinação dele de sal e água, ele pode ocasionar uma desidratação tecidual. Então, por esse motivo que estão trabalhando para que ele caia em desuso. Dentro da nossa instituição, ainda nós não estamos estudando o Ringer, mas já tem artigos e tem algumas instituições que estão utilizando sim Ringer, principalmente em feridas que estão em processo de umidade diminuída, até pelos componentes do próprio Ringer, e outras instituições a água destilada. Mais alguma pergunta? Não, pode continuar. Então tá. Então vamos cuidar, pessoal, em relação aos ácidos gráficos TCM. Tá? Quais são as classificações das feridas, a evolução? Nós temos as agudas, como vocês estão vendo aí na foto, que são quem? Processo imediato, onde ocorre o rompimento do sistema de vascularização, e imediato processo de hemostasia. É onde as 3 fases da cicatrização, que é a inflamatória, a proliferativa e a maturação, elas são evidenciadas e não há nenhum tipo de perda. Já as fases agudas são as feridas de longa duração, que retornam diversas vezes, são de difícil cicatrização e um processo lento, que frequentemente as situações de desvios, como de doenças ou infecções. Essas feridas crônicas hoje são as que mais estão sendo estudadas e estão sendo também manipuladas para quê? Para verificar algum tipo de manejo para evitar ela e não só tratar. Hoje nós tratamos muito mais feridas do que evitamos ela. E o intuito dessa palestra é o quê? É mostrar as nossas coberturas, é mostrar o processo de ferida, de cicatrização, o manejo, mas principalmente desenvolver o pensamento que a prevenção, ela muda todo o foco e o contexto. Até mesmo em questão de indicadores de qualidade de uma instituição. Vamos trabalhar com prevenção. Perfeito, verdade, Pi. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então, Vamos continuando. Vamos agora só falar sobre classificação de feridas. Por que é importante falarmos sobre essa classificação? Nós temos estágios. Dentro desses estágios, eu preciso saber qual curativo de melhor manejo e adequado para montar meu plano terapêutico. O que difere o estágio 1 e estágio 2 de um comprometimento tecidual é a perda da epiderme. Muitas vezes, vocês também já foram colocados em prova ou já houve a dúvida: eu devo colocar uma placa de hidrocoloide aonde já há um rompimento tecidual? Eu oriento que não. Por qual motivo? A partir do momento que eu tenho um rompimento de pele, eu tenho o quê? A exposição de um tecido que ele era totalmente estéril, que é a nossa derme. Então, se eu coloco uma placa que ela vai estimular a umidade para um processo de regeneração tecidual, eu posso estar montando e evidenciando um meio úmido para a proliferação de contaminação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o que difere o estágio 1 para o estágio 2 é o rompimento da epiderme. Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então, tá bom. Vamos continuar. Pessoal, vocês fiquem à vontade, tá? Em perguntar e no momento que a gente ir finalizando, já ir pegar. Aproveita a oportunidade, que dê certo, hein, gente? O estágio, o que difere o estágio 3 para o estágio 4? Às vezes, no manejo de uma ferida, eu avalio ela e eu já classifico ela como estágio 4, até mesmo por causa da profundidade, por causa do aspecto, dos tecidos ali presentes. O que eu tenho que verificar? No estágio 3, nós temos essas duas fotos no momento para mostrar para vocês. No estágio 3, ela tem o quê? Ela é uma lesão profunda. Pessoal. Ela pode ter, sim, a presença de necrose ou não. Essa necrose que ela pode aparecer é uma necrose de liquefação, que é chamada do esfacelo, que é o nome mais usual que nós utilizamos. Porém, ela não tem a perda do quê? Ela não tem perda e exposição de tendões, nervos e ossos. Ao contrário do estágio 4. No estágio 4, ela já vai se caracterizar por uma extensa destruição do tecido, chegando até o osso, as fáscias musculares ou necrose tissular. Então, o que eu tenho que prestar atenção, Cris,
E pessoal, dependendo do local, por isso que é importante quando você vai mensurar e também vai relatar, digamos, eu tenho uma lesão em falange. A minha falange, os tecidos, as camadas, elas são muito mais superficiais e finas do que um tecido abdominal. Então, às vezes, eu já posso chegar no estágio 4, que às vezes eu posso evidenciar, ficar com a dúvida de evidenciar como um estágio 2 de perda, e sendo que é um estágio 4 devido à exposição óssea. Priscila, eu sei que vendo as imagens são imagens bem fortes, e assim, a gente sabe que também tem muita questão do cheiro dentro na ferida mesmo, que caracteriza, muitas vezes você consegue evidenciar algum tipo de bactéria só pelo sentir o cheiro da ferida. Dentro dessas novas coberturas que são utilizadas, elas tendem lógico, vão matar a bactéria, mas e diminui também essa questão do cheiro, porque muitas vezes não é somente por causa da bactéria, mas também você tem, a ferida ela tem um cheiro característico, né? Ajuda em alguma coisa, assim? O que acontece, Cris, bem pertinente à pergunta da Cristiane. O que ocorre? As coberturas industrializadas hoje, elas visam o quê? Diminuição de algia, a tratativa de micro-organismos, a troca e o processo de perdas de curativos menor, e também essa caracterização do odor, ela vem associada a quê? A medicação. Por isso que a equipe multi tem que estar junto nesse processo. Porque se eu tenho algum tipo de micro-organismo resistente, será que só uma cobertura tópica, o antibactericida tópico, vai resolver um problema que já pode ser sistêmico? Então, por isso que é importante a parceria do médico nessa avaliação, aonde o enfermeiro faz o plano terapêutico de tratativa da ferida e o médico, juntamente com o enfermeiro, avalia exames laboratoriais, as culturas. O que nós temos que compreender é o quê? Não podemos esperar uma ferida ficar crônica para fazer coletas de exames que possam nos auxiliar até mesmo nessa mensuração de melhores coberturas, as adequadas e as pertinentes, e a do tratativa do médico. Perfeito. Então, vamos lá? Vamos continuar. Estou vendo aqui se tem alguma coisa. A inclassificável. Essa nomenclatura e esse estágio, ele foi recentemente introduzido dentro das literaturas, porque antigamente nós tratávamos a necrose de coagulação, que é a escara, que muitos conhecem por esse nome, como estágio 4. Mas como que eu posso tratar uma ferida estágio 4 se eu não tenho a visualização do que está atrás dessa escara, dessa necrose de coagulação? Então agora já existe essa nova classificação, que são as inclassificáveis e não classificáveis, que é o quê? É a perda da espessura da pele ou de tecido, profundidade indeterminada, porque não tem como a gente pegar e mensurar, só após o quê? Um debridamento adequado. Lembrando, Cris, e lembrando, pessoal, que não existe coberturas que faça debridamento autolítico do que? De necrose de coagulação, que é a escara. Ela auxilia na delimitação dessa necrose para a gente poder realizar o que? O desbridamento instrumental. Mas lembrando, nós enfermeiros temos a liberdade de realizar esse procedimento, salvo exceção quem não tem habilidade técnica e destreza para executar. Por quê? Se houver algum tipo de sangramento, nós não temos a possibilidade de hemostasia e da sutura. Né? E lembrando que a partir do momento que eu delibero essa função para um técnico de enfermagem, eu estou colocando a minha responsabilidade e o meu corém à prova, porque é proibido. Isso que eu já ia te perguntar. É proibido o técnico de enfermagem realizar desbridamento instrumental. O que é um desbridamento instrumental? Bisturi, pinça e realizar. Ao contrário do desbridamento mecânico, que também já está caindo em desuso. Por qual motivo? A gente pode, no ato de realizar a fricção, eu posso fazer destruição de proliferações teciduais. Então a gente tem que saber mensurar adequadamente para poder fazer.
Pri, tem uma perguntinha aqui, Karine. Pessoal, Prazer. coloca de onde também, né? Eu esqueci de falar para vocês, coloca de onde vocês estão falando, né? E a Karine está perguntando aqui, ó. Você falou boa tarde. Boa tarde. Uma ferida no estágio 4 normalmente demora quanto tempo para evoluir para uma cicatrização? Bom, a maioria das feridas em estágio 4, Karina, ela vai fechar de segunda intenção. As aproximações de bordas, elas vão só ocorrer a partir do momento que não estiver mais excesso de exudação, estiver um processo de proliferação adequado e presença de bordas já em fase de maturação de proliferação. Então, falar para você que existe um período que eu possa estipular, nós, pelo processo normal, o processo da maturação, ela pode ir até de 11º dia até 2 meses. Então, quando se trata de uma ferida crônica, dependendo do manejo dela, ela pode fechar, pode vir para uma epitelização total em até 90 dias. Esse processo, ele não tem a necessidade de hospitalização, a partir do momento que realizar o manejo e as orientações adequadas para fazer esse curativo em casa. Então, nós estamos aqui com a pergunta do Anderson. O Anderson, ele pergunta aqui, Priscila, a questão da necrose. É aconselhável iniciar com Dersane para hidratar o local e após fazer desbridamento e após usar papaína? Técnico de enfermagem... Tá, eu já tinha visto o seu nome lá em cima, o Anderson. Ele é técnico de enfermagem? Ele é técnico de enfermagem aqui em Campo Grande. Ah, sim. Desculpa. Não é o técnico, ele é técnico, né? Qual que é a pergunta? Ele quer saber se é aconselhável iniciar com Dersane para hidratação no local e após fazer o desbridamento e após usar papaína. Show de bola a sua pergunta. Por quê? Entramos novamente com o TCM. O que é o TCM? Ele é um ácido graxos essenciais, ele é um óleo que vai realizar o quê? Uma hidratação. Uma necrose de coagulação, um tecido preto, endurecido, encarapaçado. Se eu colocar um óleo, eu vou auxiliar nesse processo? Não. Eu posso ocasionar até o quê? Maceração em bordas. O que é uma maceração? Sabe aquele tecido branco quando vocês abrem uma ferida? A ferida muitas vezes está até róseo lá dentro, está com processo de granulação, mas as bordas estão esbranquiçadas. Aquelas bordas, elas estão com o quê? Com uma hiperidratação. Então, o aconselhável é o que, Anderson? A não passar o TCM, a já iniciar com o quê? Com a papaína 10%, realizando a escaratomia, que é o joguinho, o famoso joguinho da velha, aonde o enfermeiro já executa, vocês podem em parceria ir realizando essa troca de curativo com a papaína até delimitar. Ele delimitando, porque quando você entra com a papaína, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a fazer essa aproximação de bordas e ela já vai delimitar essa necrose, onde ela já vai soltando do leito. Uma necrose de coagulação dessa, ela é fácil de debridamento? Eu consigo no primeiro debridamento já remover? Não, Anderson. Muitas vezes eu preciso de 2 ou 3 tentativas de debridamento instrumental para eu poder remover totalmente. Por qual motivo? Pelo risco de sangramento. Eu não sei o que me espera atrás dessa casca, dessa encarapaçado. Então é importante a gente ter esse cuidado para quê? Para evitar algum tipo de perda tecidual. E aqui a Larissa está perguntando, quando posso dizer que uma ferida precisa de desbridamento? Larissa. De desbridamento? Quando que ela pode dizer que essa ferida precisa de desbridamento? Creio que é isso, Larissa. Se não for, você escreve aqui de novo para nós. Como que eu posso, a partir do momento, verificar e analisar? Uma ferida, ela tem que ter presença de tecidos desvitalizados, que é o esfacelo, que é uma necrose. Lembrando que fibrina não é tecido, fibrina é uma proteína que ela é estimulada pelo nosso sistema de anticorpos para quê? Para virar uma proteção. Porém, ela cria uma fina camada e por ela ser extremamente úmida e por ser uma proteína, bactéria gosta do quê? De se alimentar. Então, por esse motivo que ela começa a ter o aspecto amarelado. Então, como é o nome dela? Larissa. A Larissa. Larissa, a partir do momento que você avaliar que há tecidos desvitalizados, que você, ao manipular com a pinça, não conseguir remover,
sempre faço o desbridamento instrumental, mas sempre cuidando que antes mesmo da gente fazer esse desbridamento instrumental, eu tenho que avaliar o leito da ferida, eu tenho que ver se eu não tenho exposição de artérias, não tenho exposições de nervo, porque dependendo da destreza, eu posso fazer um rompimento. E lembrando que, uma vez que a gente romper qualquer tipo de nervos, de fáscias, não tem como fazer a reconstrução, aí tem que ir para uma intervenção cirúrgica. Aí que o bicho pega, hein, Mais alguma pergunta? Não, precisa. Então, tá bom, vamos continuar. E falar sobre o tema que hoje ele está sendo bastante abordado dentro da nossa instituição. Nós temos bastante casos devido à nossa clínica cirúrgica, aos nossos traumas abdominais, devido a acidentes automobilísticos, até mesmo os acidentes que acontecem dentro da nossa região, que são o quê? Os estomas. Estoma não é nada mais, nada menos que a intervenção cirúrgica que permite criar uma comunicação entre um órgão interno para o órgão externo, ou com a finalidade de eliminar dejetos, ou até mesmo para a troca de gases. Uma traqueostomia, ela é um estoma. Uma gastrostomia, ela é um estoma, que tem a finalidade do quê? De alimentação. Uma ileostomia, uma colostomia, ela já tem a finalidade do quê? De eliminação de dejetos. Uma cistostomia, uma nefrostomia. Hoje são mecanismos que são confeccionados para quê? Para você poder ter uma qualidade de vida que antes já levava o paciente para uma fase terminal. Muitos desses procedimentos ocorrem em pacientes com tumorações também, que nós temos casos dentro da nossa instituição. Na verdade, ultimamente a quantidade de câncer, sim, de reto. Nós estamos com uma grande incidência, tanto que até várias instituições, vários institutos, eles já estão fazendo vários estudos para quê? Para avaliar qual que está sendo a grande estimativa de incidências de câncer em reto. Nossa, a Larissa está fazendo outra pergunta aqui, Pri. Em relação à escara, não existe algum exame que possa demonstrar até onde essa ferida já afetou os tecidos? Não, porque o ultrassom, ele é específico para outras finalidades. Para a ferida, o que primeiro nós temos que trabalhar, Larissa, evitar que ela fique o quê? Profunda. Primeiro passo. Mas o paciente já chegou com essa ferida e eu não tenho como delimitar. Qual que é a nossa função para delimitar? Fazendo o desbridamento instrumental ou até mesmo em alguns casos, aonde avalia que o paciente já tem algum foco infeccioso, aonde avalia que o paciente já está num grau de debilitação, é o quê? O médico leva esse paciente para um centro cirúrgico para poder fazer uma intervenção cirúrgica. Os desbridamentos, Larissa, eles não ficam presos só em autolítico, no de mecânico ou no instrumental. Nós também temos o cirúrgico, que é a parte o quê? Mais médica. Eu não vou entrar tanto em detalhe, porque aí foge um pouco do nosso bate-papo em relação à tratativa de enfermagem. Nós temos outra aqui, a Jéssica, ela é estudante, é técnico de enfermagem. Muito obrigada, Jéssica, pela sua participação. Obrigada. Né? E a pergunta dela, Priscila, é: o tratamento da ferida e o seu fechamento é o mais brevemente possível. No entanto, antes de iniciar o tratamento, ela deve ser inspecionada com os cuidados de asepsia para evitar o aumento da contaminação. É isso? Né? Também da ferida e o seu fechamento o mais breve possível. No entanto, antes de iniciar o tratamento, ele deve ser inspecionado com os cuidados de asepsia para evitar o aumento da contaminação. Né? Isso. Jéssica, nós vamos falar aqui um pouco mais para frente sobre o manejo. Hoje, o nosso maior foco de infecção é quem? Nossas mãos. Então, muitas vezes nós montamos um plano terapêutico para a ferida, lindo, mas esquecemos do princípio, que é quem? A base. Manejo de lavagem das mãos, utilizar EPIs adequados, porque hoje nós ainda conseguimos ver funcionários, até mesmo enfermeiros, avaliando feridas sem máscara, sem luva,
sem um capote, sem um avental descartável se o paciente tem colonização. Só verificar por cima. Uma ferida a gente nunca pode avaliar superficialmente. A parte da asepsia, sim, ela é crucial, mas eu tenho vivência de muitos curativos que foram só cuidados com água corrente, sabão neutro e alguma cobertura secundária que tiveram muito mais eficácias, sucesso do que uma cobertura de alto custo, aonde não houve a eficácia do quê? Do manejo mínimo de diminuição de foco de infecção. E a gente não vai muito longe, porque a lavagem das mãos é a principal de tudo dentro do hospital, e não só aqui, porque a gente fala que para fora, em outros países, é algo que eles pegam muito bem, porque hoje em dia a questão de antibiótico, tudo, e o que leva, pessoal, é a mão. Não tem outro jeito, né? Então, a gente tem que cuidar a asepsia, temos que cuidar os antissépticos e as coberturas. Mas daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês que o principal é o manejo de quem? Das nossas mãos. Então, voltando ao estômago, quais são os cuidados que temos que ter no estômago? São as mensurações. Dentro dessa mensuração, eu não posso estrangular meu estômago. Vou mostrar para vocês, vou tratar mais específico de estômago intestinal. Eu posso ter complicação de prolapso, eu posso ter complicações de retração, eu posso ter complicações de herniação, eu posso ter a maceração, como eu falei para vocês anteriormente. Se vocês olharem a quarta ferida, onde está o tecido ao lado, a borda do peristoma, ele esbranquiçado, ele é uma maceração. Então, todas essas complicações nós temos que observar, podemos receber o paciente, mas de antemão é necessário a gente cuidar o quê? Mensuração. Se vocês olharem a primeiro estoma, ele está com excesso de granuloma, que também é uma das complicações de estoma. Porém, olha o recorte adequado do aparelho. Antigamente, pessoal, a gente chamava o aparelho de estômago de bolsa de caraia. Por que que era bolsa de caraia? Era o material que era confeccionado, essa revestimento protetor para a pele. Hoje ele é confeccionado com hidrocolóide, então não temos como falar placa de hidrocolóide para estômago. Então nós falamos o quê? Que ele é um aparelho de estômago. Porque hoje existe vários tipos de tecnologias, como vocês estão avaliando nesse próximo slide, aonde que eu vou avaliar o melhor aparelho para o meu cliente. Eu tenho o plano, eu tenho o convexo, eu tenho os moldáveis, eu tenho as bolsas de duas peças, de uma peça. Quem que vai determinar esse uso, Cris? Quem vai determinar esse uso, pessoal? Vai ser o cliente. O cliente, ele tem por direito, por lei, ele tem direito a ter um material específico para as bolsas coletoras e até mesmo para as complicações. Isso dentro da unidade básica, dentro da nossa cidade, Campo Grande, ele é fornecido por onde? Pela PAI. Então, nosso paciente, ele já sai da instituição com o quê? Com um formulário preenchido pelo médico para dizer se esse estômago ele é terminal ou ele é, se ele é definitivo ou se ele é temporário, e também o CID adequado. Então, hoje já faz a marcação dentro do ambulatório da nossa instituição com agendamento para ser a PAI. Tem uma outra pergunta aqui, Pri. Não sei quem que não deixou aqui o nome, mas eu acho que parece que é a Jéssica de novo, mas não sei. Se não for, gente, manda aqui o nome, tá? Após ter sido submetida a uma cirurgia de pequeno porte, uma paciente do sexo feminino apresentou uma incisão limpa e seca na região inguinal direita de aproximadamente 5 centímetros. O tempo decorrido da cirurgia é de 48 horas. Nesse caso, o curativo deve ser preferencialmente. Então, vamos lá. Não colocou o nome. Eu acho que é a Jéssica, porque parece que é. Parece que é o mesmo, né? Só para explicar. Nós temos vários tipos de curativo. Dentro da nossa instituição, nós não utilizamos o curativo aberto por qual motivo? Devido ao risco de infecção. Então, dentro da instituição, ele fica oclusivo. Mas um paciente desse, que vai embora para casa após 48 horas do pós-operatório, não tem nenhum tipo de complicação,
Qual que é a orientação nossa? Esse paciente, ele vai fazer a limpeza dessa ferida com água e sabão neutro durante o banho, lembrando que eu posso primeiro lavar a ferida, depois lavar meu cabelo, depois lavar meus ombros, depois lavar meu pé e voltar para minha ferida? Não. É indicado que... Por que eu falo isso? Porque nós temos várias incidências de retorno de infecções de pós-operatória tardia por falta de orientação adequada de curativo. Desde a limpeza, onde eu utilizo o mesmo sabão que limpa todo o corpo para secar a ferida, até mesmo a secagem, que utiliza a mesma toalha. Lembrando, gente, que nós temos o que? A microbiota residente. Nós temos os nossos micro-organismos que eles servem como barreira protetora para nos proteger dos agentes lesivos externos. Porém, esses micro-organismos eles têm que ficar do lado externo. Se eu tenho um corte, tenho uma incisão, mesmo que seja de pequeno, médio ou grande porte, eu tenho uma comunicação com o meio interno e meio externo. Então, o manejo, eu até brinco, com a mesma toalha que eu seco cabeça, ombro, joelho em pé, eu não seco ferida. Porque se eu secar, eu posso estar levando contaminação e desencadeando um processo de inflamação na ferida. Perfeito. Jéssica, se era essa a dúvida, espero que tenha respondido. Se não, pode estar encaminhando aqui pra gente, né? Perguntando novamente. Então, vamos lá. Eu estou muito feliz porque é mais um bate-papo mesmo. Vocês estão interagindo conosco e é uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento. Verdade. Que o intuito de tudo isso é o quê? É poder transmitir as informações, mostrar o nosso pop de pele que tem hoje na instituição, prevenir as novas lesões e tratar com qualidade as feridas, tá? Com certeza. E para poder falar sobre curativos e as coberturas, adianta eu ter um curativo. Os 5 momentos da lavagem das mãos. Adianta eu ter a melhor cobertura industrializada, de grande porte, de maior eficiência. Se no manejo, quando eu vou abrir em pétala essa cobertura, eu fui em todo o meu setor, eu andei pela minha casa inteira, mexi com todo mundo. Fez um monte de e depois... mas eu calcei as luvas. Lembrando, pessoal, luva não é método asséptico ou antisséptico de limpeza. A luva, ela serve como uma proteção individual sua e do cliente. Qual que é a única proteção e o único meio de evitar focos de infecção cruzado com as mãos? Lavagem das mãos. E se o paciente não for precaução de contato, eu posso pegar álcool a 70, fazer a fricção, se eu não estiver contato com quem? Com fluidos. Se eu estiver contato com fluidos, é somente água e sabão. Lembrando também, Cris, até que o próximo, mais um pouco de EPI para vocês poderem ver, antes de eu pegar e falar sobre a abertura, para a gente poder falar sobre as feridas e limpeza, eu sempre tenho que lembrar o quê? Eu começo a fazer uma limpeza do menos contaminado para o mais contaminado. O que você acha? A provinha é uma questão de prova, pessoal. O que vocês acham? Todas as feridas ou qualquer tipo de procedimento que vocês irão realizar no dia a dia de vocês é do menos contaminado para o mais contaminado. Desde uns simples sinais vitais até um curativo. Mas Priscila, eu me empolguei tanto, eu vi aquela lesão por pressão, fiquei tão feliz e comecei a fazer o curativo e esqueci do quê? Do sítio da inserção do acesso venoso central de uma subclave. Eu paro tudo e vou lá para cima? O que você acha, Cris? Não sei se eu vou parar. Pessoal, não precisa. Boa. Não precisem parar o processo. Finalizem a lesão por pressão grau 4, faz todo o procedimento adequado. Após, lavem as mãos, tirem todo o material, peguem o material novo, estéreo, faça toda a manipulação adequada e limpa, tá? Nós, às vezes, podemos errar a ordem. O que nós não podemos é continuar o erro, manipulando e fazendo a técnica adequada. Com certeza. Então, só para passar... Tem mais uma pergunta aqui, Pri. Eu não sei, manda um nome aqui, tá, pessoal, pra gente, de onde você é, né? Para fazer curativos, é necessário o uso de máscara?
Sim. A Roseli. Roseli. Vamos voltar. A Roseli. Olha lá, Roseli, pra você ver. Por que nós precisamos da máscara, Roseli? O que você acha? Qual é uma das dicas? Pessoal, por que a gente precisa sim da máscara, precisa da luva? De preferência, quem tem cabelos longos, utilizar um gorro. Por qual motivo? Quando eu vou fazer uma limpeza adequada de uma ferida, que é jato 90 graus, eu não posso ter nesse meio do caminho a exposição de fluidos? E outro detalhe, quando eu estou falando, eu não tenho a exposição de gotículas? Nós vamos realizar curativo, não? Aí o paciente vai perguntar as coisas para você, não posso falar porque eu estou sem máscara. Então sim, para se realizar curativo, materiais básicos, a máscara, a luva, o óculos de proteção, porque pode ter extravasamento, principalmente se a ferida é exudativa, o gorro para quem tem cabelos longos e o capote para quando as feridas são em precaução de contato ou são extremamente exudativas, tá? Então, continua lá. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Pessoal, vamos mandando aqui as perguntinhas, tá? Aproveitando, tá acabando, hein, gente? Para a gente poder falar também de cobertura, estamos falando de ferida. Qual que é o outro mecanismo desencadeador de feridas dentro de qualquer instituição ou de manejo de curativo? O que você acha, Cris? Não sei, gente. Manda aqui, pessoal. Escreve aqui pra gente o que vocês acham. O que seria isso? Só para mostrar para vocês agora essa foto. Hoje, a nossa maior incidência de feridas secundárias é a remoção das fitas aderentes de curativos oclusivos. Por qual motivo, Cris? Por qual motivo, pessoal? Hoje, as mensurações de técnica para poder fazer a oclusão, ela não existe, ela não é perpetuada. Hoje, a ferida às vezes tem 3 centímetros. Você vai avaliar esse curativo, ela está com uma oclusão de 10. Tem necessidade de tudo isso? Não existe. O que nós temos que mensurar? Temos que ocluir o leito da ferida para diminuir o contato com o meio interno, com o meio externo, e deixar 2 centímetros de cada borda. Se vocês olharem bem na pontinha, o que eu tenho que deixar dobrado? A ponta. Por quê? Pelo simples fato de eu fazer esse movimento aqui de fricção, ele vai ficar o quê? Vermelho. Imagina uma troca 3 vezes ao dia. Nossa eu estou Senhora. Ocasionando uma outra lesão. E outro detalhe, só para finalizar esse slide, ajudando. Coitada, piorando a vida do coitado. E só para finalizar, a minha outra mão eu tenho que ajudar em quê? Em segurar a minha pele para que eu possa remover com segurança sem fazer esse movimento aqui, ó. Quem que gosta de pegar a pele e fazer isso? É o mesmo movimento se eu puxar uma fita hipoalergênica ou um esparadrapo. Lembrando que curativo devascular, Cris, pessoal, não se utiliza nem fita hipoalergênica, nem esparadrapo, nenhum tipo de fita. Ou utiliza o filme de poliuterano, ou se não, utiliza o quê? A atadura de crepe. Não pode utilizar porque já tem problema de vascularização e se ocasionar algum tipo de lesão, você pode fechar um fluxo e levar o paciente a uma futura amputação. Mas aí é coisa... Não, por enquanto que acho que o seu Anderson falou que é a questão da fita mesmo, né? Isso, muito bom. Parabéns, viu, Anderson? Isso mesmo. Bom, pessoal, outro detalhe, limpeza de ferida. Hoje, todos nós sabemos realizar essa limpeza adequadamente? Desculpa, nós sabemos que a limpeza ela é sempre do distal para aproximar movimentos firmes, fortes, sem repetição. Temos que utilizar os 4 lados da pinça, ou se eu for manipular com uma luva estéreo, eu tenho que utilizar os 4 lados da pinça. Eu não posso benzer curativo. Eu às vezes muitas vezes eu brinco que é questão de benzer, desculpe até a fala. Igual na massagem, fazer massaginha no peito na RCP. Eu brinco com isso, até peço desculpa para alguns, porque você se pega no dia a dia, as pessoas ficam com dó ou com receio de ocasionador, elas pegam a pinça e ficam fazendo qual movimento? De só colocar. E qual que é o movimento certo? Distal proximal, movimentos firmes fortes, sem repetição.
E nós temos 2 tipos de limpeza. A limpeza da ferida asséptica, onde não há contaminação, que são essas feridas de incisões cirúrgicas limpa e seca, e assépticas. As feridas... asséptica quando... lembrem, asséptica de ausência de colonização. E séptica é presença de infecção. Lembre de séptica, septicemia, de choque e assim sucessivamente. A Larissa está perguntando aqui, Pri, ela falou que quando ela foi fazer uma visita técnica, um dos pacientes apresentava diversas feridas ao redor da úlcera. Quando isso acontece, qual o melhor manejo? Pois estava abrindo novas feridas. Nossa, além da que tinha, estava ainda abrindo mais, ainda a Larissa está falando. Ela está falando qual que seria o melhor manejo, né, com esse paciente que já estava também abrindo novas feridas. Principalmente, Larissa, clientes idosos, eles já têm uma sensibilidade, já têm uma frequência de novas lesões. Só para você ter ideia, eu acredito que muitas dessas novas lesões foi com manejo inadequado do quê? De retirado. Todos vocês conhecem o filme transparente para as punções periféricas. Alguém já teve a oportunidade de ser puncionado e ser inserido? Você já foi puncionado, já colocaram aquele filme transparente em sua pele? Quando eu fui, foi esparadrapo mesmo. Então, o esparadrapo, quando você vai remover, se você não remove de uma maneira adequada, não ocasiona uma lesão? Qualquer tipo de mecanismo, até se você colocar, traçar uma faixa de atadura de crepe erroneamente, você pode garrotear e ocasionar isquemia. Então, nesse caso, o que é importante a gente verificar, Larissa, se for membros, o que eu posso trocar? Qual o manejo? Eu, ao invés de passar uma fita hipoalergênica ou um esparadrapo, eu passo uma atadura somente para fixar. O importante desses pacientes que têm múltiplas lesões, a gente tem que cuidar hidratação. Lembrando que o paciente não é só hidratado em corrente sanguínea, ele tem que ser hidratado via oral, para poder hidratar principalmente quem? Nossos tecidos cutâneos. Outro ponto, manejo de hidratação cutâneo ou a hidratação, um creme sem porcentagem de álcool alta, um óleo, porque se eu faço esse manejo de hidratação adequado, eu evito de criar novas lesões. Com certeza. Tem mais alguma? Não, por enquanto. Então, só para a gente finalizar a limpeza, então todas as feridas assépticas, que não há foco de infecção, eu vou limpar de dentro para fora. Lembrando que nós temos a nossa microbiota residente, que se eu limpar de fora para dentro, eu estou levando micro-organismos para dentro da nossa ferida. E as feridas sépticas, eu já tenho uma micro-organismo que não é do meu corpo. Eu vou pegar aquele micro-organismo que está lá dentro, eu vou limpar primeiro lá dentro para depois limpar lá fora? Não, o que eu tenho que fazer? Feridas sépticas, eu faço o manejo da minha borda, limpeza, para depois limpar o leito da ferida, para evitar essa troca de micro-organismos. Lembrando que, se eu fiz a limpeza da borda, eu vou usar o mesmo chumaço, o mesmo gás para limpar o leito da ferida? Não, a gente tem que ter bom senso de fazer a troca toda vez que for necessária, tá? E vamos começar a falar sobre nossas coberturas? Gostaram até agora do nosso papo, gente? Para poder falar de cobertura, eu não poderia deixar de explanar para vocês, e principalmente para a Cris também, esses detalhes sobre as feridas, sobre o manejo, sobre os tratos de prevenção, porque isso é importante. As coberturas, elas são eficazes, mas lembra do nosso passo a passo para poder se mensurar? A cobertura, ela fica no terceiro passo. Primeiro a gente verifica a clínica, manejo do leito da ferida e após a cobertura adequada. Mais alguma? Não, só o Anderson está falando, amei, aprendi muito. Obrigada, muito bom. Viu, Anderson? Gente, fica muito feliz. E quem quiser também compartilhar, mandar mais mensagens, fiquem à vontade. Nós estamos aqui hoje para quê? Para fazer essa troca de informações e aprendermos todos juntos. A gente vai até um concurso da prefeitura. Opa, muito bom. Meu Deus, né? Todo mundo aí ansioso com esse concurso. Opa. Coberturas convencionais industrializadas. Larissa. Por qual motivo que a gente trata de cobertura?
vai diminuir tempo de internação e qualidade no atendimento. Então, qual que é a proposta? É você saber o manejo adequado, colocar, inserir as coberturas adequadas para quê? Diminuir tempo de hospitalização, auxiliar nesse processo de proliferação até mesmo em feridas crônicas, porque o que eu preciso manejar, principalmente em feridas crônicas? O excesso de exsudação, porque o excesso de exsudação não é nada mais, nada menos que é o nosso corpo querendo encaminhar os anticorpos para a ponta para poder matar os micro-organismos. Tem micro-organismo lá na ponta, ele vai fazer essa junção, por esse motivo que ele dá as colorações. E em alguns tipos de micro-organismo, ele dá essas colorações características, como uma pseudomonas, aquele esverdeado que todo mundo já viu ou já verificaram em alguns tipos de literaturas, acineto, que ele é acinzentados. Como eu falei para vocês e mandaram a mensagens anteriormente sobre limpeza, sobre asepsia das feridas, como tratar, como não tratar, dentro da nossa instituição, nós temos agora, foi também inserido dentro do nosso protocolo PHMB. O que é o PHMB? Nessa foto que vocês estão vendo, tem toda a definição. Ele é o quê? Ele é um líquido à base de água purificada, aonde ele tem o poder de antisepsia e de realizar a descontaminação dessa ferida, sem manejo de desbridamento, nem instrumental e nem mecânico. Prepara o leito da ferida para receber uma cobertura secundária. Então ele hoje, ele veio para quê? Ele veio para as feridas crônicas, principalmente porque ocasiona muita dor, para fazer uma limpeza adequada e específica e preparar o leito da ferida. Priscila, isso é um material de alto custo? Sim, ele é um material de alto custo. Porém, ele utilizado de maneira adequada, ele não vai se tornar um material de alto custo. Porque se você pegar uns outros antissépticos, aonde você tem que realizar muitas vezes o curativo mais de 3 vezes ao dia, devido à exsudação, você utilizando ele, utilizando uma cobertura adequada, você só precisa realizar ele uma vez ao dia. Que legal. Então, custo, benefício e tempo de troca, ele é muito mais específico. Esse produto aqui dentro da instituição, nós estamos utilizando para as feridas crônicas e feridas colonizadas. Essas feridas colonizadas, elas já têm as culturas, ela auxilia no quê? Na quebra do biofilme. Hoje o biofilme é um dos nossos grandes vilões para a tratativa de feridas e de coberturas tópicas. Por quê? Tem algumas coberturas até mesmo de alta prevalência, de alto custo, que ela é antibactericida, mas por a bactéria ser muito resistente, não ter um tratamento terapêutico adequado intravenoso, ele não consegue combater. Então o PHMB, ele veio a somar com essas coberturas, porque ele pega essa camada protetora da bactéria, que é o biofilme, ele faz uma estufa, aonde ele vai propiciar o rompimento dessa barreira para a cobertura poder interagir com o meio e fazer a quebra. Que bênção. Aqui, ó, pessoal, só agradecer, Larissa. Muito bom, tá falando aqui, obrigada, Larissa. A Débora também, que tá falando, ó, tá maravilhoso esse assunto, muito bem explicado, parabéns. Obrigada também, Opa, Débora. Eu tá que aí. agradeço a oportunidade da Escola de Saúde e de vocês também compartilhando com a gente. O Anderson aqui também, ó, uso muito PHMB no hospital em que eu trabalho. É magnífico, auxilia, ajuda muito, principalmente em feridas necrosadas. Que legal, Anderson. Aqui também não sei quem que é muito bom, bem explicado, né? Pessoal, mande aqui o nome, né, de vocês pra gente falar aqui. Muito obrigada aí pela participação, pessoal. E pode estar fazendo perguntas, né? E lembrando, Anderson, que bom que você colocou essa particularidade de estar utilizando. Hoje, várias instituições já estão utilizando, mas, porém, estão utilizando da maneira certa? Todos vocês sabem... Agora te apertou, Anderson. Todos vocês sabem, ou têm que saber, que o
PHMB, para ele poder ter uma efetividade, ele tem que ser colocado no leito da ferida e aguardar 15 minutos. Isso está na bula, isso existe estudos científicos aonde ele precisa ter esse tempo de ação no leito para poder propiciar todo esse mecanismo. Então, pessoal, tem o PHMB, eu não preciso lavar com clorexidina degermante, eu não preciso usar sabão neutro. Me questionaram, mas Priscila, está altamente exudativa a ferida, eu só vou lavar com PHMB? O que eu posso fazer que auxilia também no processo de estimulação do PHMB? Eu lavo com o soro fisiológico a jato 90 graus para remover esse excesso de exudação. Passo o PHMB ou coloco uma gaze, uma compressa, aguardo os 15 minutos para eu poder colocar a cobertura. Olha o Anderson aqui. Anderson, pode falar assim, tá, Anderson? Eu falei assim, ó, deixo 20 minutos com ordens da chefe, dá risada, olha. Pode deixar só 15, não tem necessidade de 20. Mas isso, pessoal, depende de cada instituição, de cada POP, de cada padronização. Tá? Ele ri ainda, né? Muito bom. Papaína. Por que a papaína, em muitas instituições, ela já caiu em desuso e para muitos ela é um grande vilão? Todos pensam, Cris e pessoal, que a papaína ela só serve para comer necrose. Para destruir necrose. Sendo que a papaína, antes de várias coberturas, antes do carvão ativado, antes de placa de alginato de prata, ela era a única tratativa com a sulfa, é claro, mas a sulfa eu vou chegar nela, que ela tem os prós e os contra, que auxiliava no processo do quê? De antibactericida e no processo de desbridamento. Então, a papaína ela é indicada para desbridamento químico e facilitador no processo cicatricial. Ela tem a durabilidade de 12 horas, então ela tem que ser trocada de 12 em 12 horas. E eu posso manejar essa papaína em porcentagens. Como que eu faço isso? Na composição em pó, ela vem em 10%. Então, como que eu manejo? Eu pego o pó, que vem 10%, aspiro 10 ml de água destilada, porque a água destilada, ela ativa a papaína. E dentro de cada 1 ml dessa água destilada, eu tenho 1% de papaína. Então, é aonde vocês estão olhando agora no vídeo, eu posso trabalhar com as porcentagens. Eu posso passar a papaína em tecido de granulação? Posso passar, porque ela faz o controle de exudação. Então, eu vou utilizar a papaína em quê? Em 2%. Ela vai ser utilizada na presença de tecido de granulação. Papaína de 4 a 6% a gente utiliza em presença de necrose de liquefação, que é o esfacelo, e também na presença da proteína fibrina. E a papaína de 8 a 10% a gente utiliza na necrose de coagulação, que é a antiga escara após a escaratomia. Eu posso continuar usando essa papaína após o desbridamento instrumental e a escaratomia? Posso. Eu só tenho que saber nortear a porcentagem para evitar risco de sangramento. Com certeza. Bem legal aqui, ó. A Kay falou que está muito bem explicada. Adriana Bittencourt. Obrigada, Adriana. Muito bom. Ixi, mandaram a gente um monte de emoji aqui. Estou amando, pois estou no grupo. As plantas que curam e mais com este grupo de pessoas amadas. Vai somar ainda mais, com certeza, viu? Parabéns, acho que aqui é Rosane, acho que não. Ai, pessoal, tem que mandar um nome pra gente aqui, tá? Ixi, Maria, tá passando muito aqui, muito rápido, gente. Então, vamos lá. Parabéns, vocês são top, Juliana. Muito boa mesmo a explicação, né? Aí acho que Carminha, né? Não sei. É legal sempre ouvir instruções de que a papaína só é usada em tecido necrosado, nunca em tecido de proliferação. Olha que legal, então, tá vendo? Por favor, pessoal, vocês podem utilizar. Só vamos utilizar ela na porcentagem adequada, por favor. Olha que legal, gente. A Juliana, né, mandou aqui pra gente várias fotos aqui no grupo, né, as plantas que curam. Que legal. Show de bola. Grupo. Depois a gente vai estar entrando também para ver, tá? Para poder ver tudo. Vamos lá, então? Vamos lá.
há mais uma imagem para mostrar para vocês que há sim a eficácia, há sim a melhora do tecido. Aí nós temos uma necrose de liquefação com a presença de esfacelo e também a necrose de coagulação, aonde após 3 dias de aplicação de papaina, olha o tanto que já fez o desbridamento. Então, para a gente poder falar, a próxima é quem? A nossa espuma de prata. A espuma de prata, eu sempre gosto de falar que ela é a queridinha para as feridas crônicas que estão em processo já de proliferação e maturação, aonde não tem a necessidade de analgesia e de antibiótico profilático. Ela é o quê? Ela é uma cobertura de espuma de poliuterano formada com quem? Impregnada com íons de prata, lembrando que a prata ela é uma antibactericida e ela serve para quê? Para feridas tanto infectadas com maior risco ou menor risco de infecção e com dificuldade de cicatrização. Então ela é utilizada sim em feridas crônicas, aonde estão apresentando moderada ou alta exudação. Porque além dela auxiliar nesse processo de proliferação e maturação, para poder epitelizar totalmente, ela já faz esse mecanismo. Lembrando que a durabilidade dela é de 5 a 7 dias. Mas Priscila, eu vou deixar 5, 7 dias e não vou olhar mais para essa placa? Não, eu tenho que avaliar essa placa diariamente. Diariamente eu tenho que fazer a troca do curativo secundário para eu poder ver. Quando essa placa saturar, que é o quê? É quando ela escurecer, porque a prata, a partir do momento que ela satura, ela perde a efetividade dela, ela escurece, eu tenho que trocar. Deixa eu só falar aqui, Priscila. Pessoal, obrigada aí, Rosana. Ela é de Rondônia, tá? O pessoal tá participando aqui com a gente ao vivo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Rosana, pessoal, estudou comigo. Obrigada pela sua presença aqui, Rosana, pela sua participação com a gente. Show. Que bom, viu, gente? Olha, o pessoal lá de Rondônia participando também com a gente. Muito bom. Vamos, o intuito de todas essas conversas, desse bate-papo, dessas palestras é o quê? É multiplicar. Quanto mais a gente multiplicar essas informações, esses cuidados, esses manejos, quem que é as pessoas que são maior beneficiadas? É os nossos clientes. Com certeza, então, vamos que vamos. Aí só para mostrar para vocês como que é o manejo, como que ela estava, essa ferida, e após a aplicação da placa, como que ela melhorou. Tem as datas para vocês poderem ver que a troca foi de 3 em 3 dias. Ali logo acima tem a placa saturada para poder mostrar para vocês o que é uma saturação, o que não pode deixar no leito da ferida, que tem que ser feita a troca. A placa ela dura de 5 a 7 dias, mas se chegar naquele ponto, se saturar, tem que ser trocada. Fica muito bonito, né? Você consegue ver a evolução. Olha que lindo. Muito. A evolução continuando, isso era uma queimadura de 2º grau, o paciente ficou 30 dias internado, mas foi mais por fratura de quadril, e logo após fez o manejo todo em casa. Lembrando que questionaram sobre a tratativa domiciliar. Quem cuidou desse curativo, Cris, e quem cuidou desse curativo, pessoal, foi a própria cliente com o esposo. Ele saiu daqui da Santa Casa com toda a carta de orientação, com todas as quantidades de material para serem compradas, e ela conseguiu tratar sem nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Somente com curativo. Como que a orientação é tudo, né, gente? Foram 45 dias de curativo. Olha que benção, gente. Então tem sim, o importante é o quê? Manejo, limpeza adequada, cobertura específica e adequada para poder fazer, tá? Perfeito. Ó, gente, aqui também, ó, Leide Mara, de São Gabriel do Oeste, excelente palestra. Muito bom. Obrigada, Leide Mara, pela sua participação, viu? Então, vamos continuar com as nossas coberturas. Hidrogel. O que é o hidrogel? O hidrogel, ele é a base de água e é a base de alginato de cálcio. Ele é indicado tanto para feridas infectantes, para feridas não infectantes,
é também indicada para feridas com excesso de sangramento e com tecido de esfacelo. Por quê? O alginato de cálcio, ele auxilia no processo de hemostasia. No meu dia a dia de manejo com hidrogel, eu aconselho e oriento a usar ele mais em quê? Em feridas onde há presença de esfacelo, onde há presença de tecidos de necrose de coagulação ou de necrose de liquefação. O Anderson que chegou na dúvida cruel dele agora. O hidrogel. Olha, aqui também, ó. Nossa colega, ó, excelente partilha de conhecimento científico e prático. Obrigada pela partilha. A enfermeira Cristiane Sassa, aqui da Oncologia da Santa Casa. Obrigada, Cris. Obrigada. Tem que vir também, né? Falar um pouquinho da onco. Com certeza. Vamos lá. Cris. Então, esse é o seu novo pesadelo. É a sua grande dúvida, Anderson. Vamos lá. O hidrogel, ele é um desbridante autolítico muito eficiente. Então, você colocando em tecidos desvitalizados, ele consegue fazer um manejo adequado de desbridamento. O que eu tenho que tomar cuidado? Com risco de sangramento. Como que eu vou ver essa, só para ilustrar para vocês uma ferida, como em qual tipo que eu posso utilizar, aonde que eu posso e eu tenho que cuidar ela? Quando estiver início de sangramento, eu tenho que parar. Não dá para continuar. Porque se estiver apresentando sangramento, eu estou retrocedendo o meu processo de cicatrização. Lembra das 3 fases de cicatrização? Então, eu não posso voltar para a fase inflamatória. Eu tenho que sair da proliferativa para ir para a maturação, tá? A placa de alginato de prata com carboximetilcelulose. Hoje ela é utilizada para feridas infectadas, profundas, para queimadura de 2º grau, para qualquer tipo de ferida aonde há colonização presente. A colagenase, eu vou entrar muito em cima dela. O que eu vou frisar com vocês? A colagenase, ela é para utilizar em tecidos tanto desvitalizados e tecidos que estão em fase de granulação, para finalizar de uma maneira bonita, de uma maneira, um epitélio adequado. O que eu tenho que tomar cuidado com a colagenase? Eu não posso utilizar ela em hipótese alguma em exposição de tendões, de nervo e de osso. Por quê? A composição da colagenase, ela, por ser altamente desbridante, ela faz associação com esses anexos e ocasiona o quê? Rompimento. Então, a gente é uma perda. Só para mostrar para vocês que ela, agindo, ela tem um poder de eficácia. Nós temos a nossa neomicina, que muitas vezes ela era tratada como algo profilático, mas aqui dentro da instituição a gente utiliza ela em feridas que tem um pouco de colonização, até mesmo em perdas de teciduais severas, para evitar colonização maiores. Só para mostrar para vocês uma perda, isso foi uma fratura exposta, onde o paciente veio para cá já para uma amputação, foi feito um fixador, ela ficou altamente colonizada, utilizamos vários produtos, o único que revitalizou e proliferou o tecido foi a neomicina. Então, gente, existe os indicativos das coberturas, mas o que vocês têm que ter conhecimento, que vocês devem saber, invistam, arrisquem. O que eu digo arriscar é o quê? Com embasamento teórico. Não arriscar em quê? Eu não sei para que serve, eu vou colocar. Não. Verifique a composição, verifique se há possibilidade e faça o teste. Uma ferida que nunca pensaram que uma neomicina poderia dar resultado, olha o efeito nessa foto. A sulfadiazina de prata, ela é a única cobertura em fase aguda de queimados que deve ser utilizada. Essa fase aguda, o paciente há muita perda de calor, muita perda de exsudação. Então, pela sulfa, ela já tem uma ação tanto antibactericida, já de imediato,
manter o ambiente extremamente úmido, ela é a única que é indicada para essa fase. O que eu tenho que tomar cuidado? Antigamente eu tinha que fazer a troca de 6 horas. Agora já existem estudos e já está oficializado que pode trocar até 12 horas. Ai, o que eu tenho que cuidar? Curativo secundário. Se eu estou vendo que o paciente está encharcado, por ele ter que durar 12 horas, eu não vou trocar o secundário, eu não preciso trocar a minha cobertura primária. Eu só troco a secundária, tá? Pensem nisso. E agora nós temos na nossa instituição que caiu em desuso a gase vaselinada, que ela já está sendo retirada da nossa instituição aos poucos, para a introdução de quem? A gase com petrolato, ela é uma gase com acetato de celulose, que é o rayon, ela vai junto com o petrolato, com essa mistura de óleos, ela deixa o ambiente propício. Muitas feridas, principalmente feridas vasculares, não tem necessidade de cobertura secundária, só utilizar ela. E para nós, para as nossas fourniers, para os nossos queimados, ela veio a somar muito. Só para vocês verem a foto, como que é a espessura, como que é o aspecto dessa gase com petrolado. Então ela veio. O material, ela pode ser trocada até 48 horas, mas quando ela é utilizada como cobertura secundária, a gente orienta sempre trocar o quê? De 24 em 24 horas, até mesmo para evitar risco de proliferação, tá? Carvão ativado aqui é com prata, o nosso carvão. Ele serve para você poder remover o excesso de exudação nas feridas, e junto com a prata ele já faz o acesso de quê? De antibactericida. Então o nosso carvão, ele é a associação carvão ativado mais prata. Só para mostrar para vocês nessa ferida, que ela pode ser utilizada tanto em feridas cavitárias ou superficiais. Você que vai ter o manejo, você só não pode cortar porque dentro tem o carvão, tá? E para finalizar as coberturas, a placa de hidrocoloide. Nós utilizamos mais essa placa para manejo de dermatites, sem rompimento, lembrando, sem rompimento de estágio 2 de ferida, para proeminências ósseas e para o quê? Para as feridas superficiais com pouco exudato. Lembrando que o hidrocoloide, ele vai propiciar um meio úmido. Então, se eu já tenho excesso de umidade, eu só vou manipular ela e só vou propiciar mais um meio de colonização. Então, a gente tem que cuidar, tá bom? E aí, mais alguma coisa que você quer passar, pessoal? Não, já vamos... Esse é o nosso catálogo. Essas são as nossas referências. Então, pessoal, aqui a gente tá com o Anderson, quer fazer uma perguntinha, tá? A gente já deixou mais para o finalzinho, porque a gente já tá com um tempinho bem curto. Nós programamos um horário e já estamos em outro, tá? Então, que o Anderson ele volta falando aqui que ele teve um paciente com lesão por pressão, porém a mesma foi, por pressão, porém a mesma estava com muito exudato e foi aconselhável usar o hidrogel. Porém, a ferida começou a sangrar. Chamei a enfermeira, a mesma pediu para parar e usar e iniciar o Dersane. Parar o uso e usar o Dersane para hidratar a região, pois a mesma estava com sangramento e com muito exudato. Não entendi. Poderia me orientar? E o porquê, né? Bom, o melhor manejo para uma ferida com altamente exudação: carvão ativado com prata. Por quê? Se ele está com excesso de exudação, quer dizer que ele está proliferado com algum tipo de micro-organismo, que as nossas defesas do nosso organismo está indo à frente para poder não deixar ela introduzir no nosso meio intracorpóreo. Então, qual seria a indicação nesse momento? Utilizar uma placa de carvão ativado com prata, que essas são as placas mais convencionais e baratas. A durabilidade da placa de carvão ativado, ela pode ser de até 24 horas, mas ela depende do manejo da ferida. E nesse caso, utilizar o TCM, eu acredito que ela pôs o TCM no intuito de reidratar e não retardar o processo para o processo inflamatório. Mas o excesso de TCM, ele ocasiona o quê?
proliferação e excesso de umidade, aonde pode ocasionar o excesso de exudação. Não é o mais indicado. Ele está perguntando aqui também, Pri, que essa placa, quantos dias pode ficar na pele? Eu creio que é a placa de hidrocoloide que ele está perguntando, é essa? Bom, a placa de hidrocoloide, ela pode ficar de 5 a 7 dias. Todas essas coberturas industrializadas, tanto placa e espuma, ela tem a durabilidade de 5 a 7 dias. Porém, eu posso deixar isso engessado? Hoje, na nossa profissão, nada fica engessado. Por qual motivo? Depende da reação do nosso organismo. Às vezes eu coloco uma placa por ter estimulado um excesso de umidade, pelo paciente estar em sudorese excessiva, eu posso ter perdido, saturado. Eu vou deixar porque estão informando dela, né? Que é de 5 a 7 dias, não podemos. Então, a avaliação diária desses curativos, elas têm que ser realizadas. É essa mesmo, né, Anderson? Ele falou que é essa mesmo, né? Então tá bom. Bom, então, Pri, eu deixo aqui espaço para você, né? Eu quero... Tá falando, pessoal, um pouquinho. Eu quero agradecer mesmo a todos pela presença. Fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que está assistindo. E qualquer situação, qualquer dúvida, a Escola de Saúde está aqui também para nos auxiliar, para vir até vocês. Então mandem, procurem eles, que a partir do momento das necessidades, nós estamos aqui à disposição se precisar voltar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então eu quero agradecer, Priscila, a sua participação com a gente. Pessoal, a gente sabe que não é fácil. As pessoas quando vêm para cá, primeiramente é o medo, né? De ficar, de falar, de estar apresentando. Mas foi muito legal, Pri, eu adorei, muito obrigada pela sua presença. Agradeço a todos vocês aí de casa que participaram, né? Que tem dúvida, quer mandar aqui no nosso grupo, mande suas dúvidas, né? A gente vai estar conversando com a Priscila, pode também estar ajudando, né? Tirar dúvida de vocês. Quero agradecer a nossa Santa Casa, a nossa instituição, a nossa presidência, a doutora Isaqueu, por nos dar essa oportunidade, né, de a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho aqui dentro da Santa Casa. O intuito, nada mais nada menos que é o que a Priscila falou, de estar levando conhecimento, estar mostrando todos os trabalhos que a Santa Casa desenvolve aqui. Então nós temos excelentes profissionais, pessoas que fazem trabalhos maravilhosos aqui dentro da nossa instituição e que a gente quer levar um pouquinho disso para vocês e também está ajudando, levando um pouco mais de conhecimento, também recebendo de vocês, porque é uma troca que a gente faz aqui, né? Então, agradecer a todos vocês. Querem deixar alguma sugestão em relação à palestra? O que vocês querem escutar? Quer saber sobre o quê, né? Então, vocês podem também dar a sua sugestão, dar a sua opinião aqui para nós, deixa aqui, né? O que você gostaria de assistir? O que seria legal, né? A gente vai estar trazendo para vocês também aqui, direto aqui da nossa Escola de Saúde. Então, pessoal, muito obrigada pela participação. Lembrando, a Escola de Saúde trabalha também com vários cursos de capacitação externa. Então, nós temos cursos para os técnicos, para os nossos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, também a equipe médica. Então, tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais, acesse a nossa página. Então, vocês já vão estar vendo o link aí para vocês, disponível para que vocês estejam acessando e conheçam um pouquinho mais sobre a nossa Escola de Saúde Santa Casa. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Pri, eu que agradeço mais uma vez. É a primeira de muitas. Então, pessoal, toda a nossa equipe aqui que participa, a gente sabe que é um trabalho que não é fácil, mas a gente tem um empenho muito grande. São poucos. Depois, vocês, né, a gente conseguisse mostrar para vocês aqui o esforço de todos aqui, vocês iriam ver, são poucos que trabalham, né, Pri? A gente rala para estar levando para vocês aí um pouco mais, né, de conhecimento, também estar conhecendo vocês, né? O que vocês têm dúvida, o que vocês querem que a gente apresente, manda pra gente aqui, tá? Um grande abraço, obrigada pela participação de todos, muito obrigada, viu, pessoal? Até a próxima!